vocês? Espero que sim. Estão empolgados para a nossa aula de Geografia agora? Olha só, nosso conteúdo de Geografia vai ser para as turmas do 4º ano em Acelera, comigo, professora Sinara Souza. E o nosso conteúdo de hoje é Paisagem Geográfica. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, não foi? Estão lembrados? E aqui me fazendo companhia está a professora Kedma Santos. Bem-vinda, professora Kedma Santos. Obrigada, professora Sinara. E aí, 4º ano, estão prontos? Eu estou aqui curiosa, né? A gente trabalhou um pouco sobre medidas de tempo. Dessa vez, o tempo será otimizado para quê? Para trabalhar paisagem geográfica. Eu estou aqui pronta. E você? Está preparado? Está preparada? Vamos embora. Para a aula eu estou preparada, professora Kedma, agora para os pulos ainda não. 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 Eu vou fazer um teste aqui com a professora Sinara em breve, para a gente deixar essa aula mais dinâmica. Eu quero ver como é que ela interage através de pulos e cambalhotas durante uma aula de paisagem geográfica, por exemplo, tá? 4º ano. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o Nau para pular por mim, tá certo? Eu acho mais negócio. Hoje ela não trouxe, mas a professora Sinara, ela tem um certo apego pelo Nau, sabe, gente? Tenho sim. Então, já fiquem esperando aí. Eu aprendo muito com ela, inclusive. Quando eu quero colocar o Nau nas minhas aulas, é a primeira pessoa que eu peço ajuda, né, a professora Sinara. Como não tem Nau, tem eu aqui para receber a sua mensagem. Não fica de fora e acompanha a aula. E aqui conosco também está o nosso intérprete, o Clisma. Esse nome mesmo, deixa eu olhar aqui a legenda, ó. Clisman Clayton, nome muito bonito, muito imponente, né, professora Kedma? Jogador de futebol. Foi inspirado no jogador de futebol, não é isso, Clisman? Olha aí. Que maravilha. Então, só lembrando os nossos estudantes que hoje a gente vai falar sobre paisagem. Olha, aquela paisagem, pense naquela paisagem paradisíaca que você está aí pensando, aquela prainha, ou aquele lago, aquelas montanhas bonitas. Qual é a paisagem que você acha assim mais bonita? Pensa e diz aí para a professora Kedma. Fala aí no chat pra gente. Lembrando que vocês estão aqui, ó, assistindo essa nossa aula no ao vivo. Olha a gente aqui no ao vivo. Mas também, olha só, vocês podem acessar ou pelo canal do YouTube da gente, ou então pelo celular ou pelo tablet, que vocês vão lá baixar o aplicativo com a ajuda do QR Code que está aí na nossa tela e vão poder acessar todas as nossas aulas e, inclusive, conversar com a professora Kedma agora ali no nosso chat. E participem, tá bom? Então, já pensaram aí na paisagem? O que é paisagem? Vocês estão lembrados dessa conversa que a gente teve sobre paisagens? Olha só, que coisa linda isso aqui. A gente está vendo aqui o que a gente está observando. A gente está observando um céu azul com poucas nuvens brancas. Nós estamos observando várias árvores com tons laranjas, amarelos, bordôs, verdes e tem aí, ó, um riozinho cortando essas árvores. A gente observa também que na grama que está ali ao canto, o que está acontecendo? Deixa eu voltar aqui, ó. Na grama está o quê? O vento está fazendo balançar as folhinhas, não só da grama, como de algumas árvores. Olha que coisa linda, gente. O que eu estou vendo aqui? Aqui eu estou vendo uma paisagem, mas ela também pode ser considerada uma paisagem geográfica. Vamos entender o que é essa paisagem geográfica? Mas a imagem é belíssima. Gosta de campo, professora Kedma? Eu gosto, eu tenho um certo apego, mas a minha paisagem favorita é a da praia. É a da praia? A praia tem meu coração. A paisagem da praia, o pôr do sol, o mar, tem meu coração. Eu acho que o contraste de cores ali entre a água do mar, o sol e o céu são perfeitos. Muito bonito, realmente. Eu gosto muito de praia. Mas eu tenho uma paisagem aqui na minha cabeça, que é uma paisagem geográfica, que é da nosso arquipélago, Fernando de Noronha. Que para mim não tem lugar mais bonito do mundo do que aqui. E falando de paisagem geográfica, você já disse qual é a sua paisagem geográfica aí para a professora Kedma? Diz aí que eu quero saber, tá? Olha só o conceito que eu trago aqui para vocês. Paisagem geográfica pode ser definida como todos os elementos do
espaço que os nossos sentidos conseguem perceber e interpretar. Vocês viram a interpretação que a professora Kedma deu da praia? Olha só, ela disse que aquele contraste das luzes, do cheiro também, né, professora Kedma? Todo aquele conjunto é que faz essa referência da paisagem ser significativa para você, não é verdade? Sim. E é justamente isso que a gente está falando aqui, ó. Quando os nossos sentidos, aqueles nossos órgãos dos sentidos, conseguem perceber. E vocês lembram quais são os nossos sentidos? Olha aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês perceberem algumas das partes do nosso corpo que definem esses nossos sentidos. Olha só, estou vendo ali uma mão, depois eu tenho um nariz, depois eu tenho uma orelha, depois eu tenho uma boca e depois eu tenho um olho fechado. Será que vocês estão conseguindo lembrar o nome desses sentidos? Observa aqui comigo, vamos lá. Primeiro, o da mão, que eu estou fazendo referência à nossa pele, é o tato. Quando a gente pega a nossa palma da mão e passa assim, ó, pela nossa pele, a gente já consegue sentir. Graças a esse tato, a gente consegue se sentir se está quente, a gente consegue sentir se está frio, a gente consegue perceber se uma superfície, como essa do controle aqui, ó, é lisa, ou do outro lado contrário, essa parte que tem os botões, se é enrugada, se é áspera, se é fina, tudo com o nosso tato. Desde pequenininho que nós somos condicionados a experimentar, a ter sensações através do tato. Ele nos ajuda nesse sentido. Depois do tato, outro sentido que a gente usa bastante é o olfato. Aquele cheirinho de maresia que muita gente gosta. Eu gosto de cheirinho de terra molhada. Ai, quando cai aquela chuvinha e sobe aquele cheirinho de terra molhada, eu sou apaixonada. Qual é seu cheirinho favorito, professora Kedma? Eu gosto de cheiro de comida. Brincadeiras à parte. E a minha produção tá ali, ó, concordando, que gostam com cheirinho de comida. Que coisa maravilhosa. Brincadeiras à parte, eu gosto muito. Esse cheiro de terra molhada remete à paisagem de interior, né? Quando você tá lá naquele final de semana no campo e acorda com aquela chuvinha, esse cheiro realmente ele é marcante. Justamente. E o narizinho da gente, olha, é responsável por trazer essa sensação pra gente, esse sentido. E o próximo que eu coloquei para vocês aqui foi a audição, ó. Bota o vídeo aqui, ó, para ouvir. O som. Eu gosto do som da chuva. Acho o som da chuva belíssimo. Mas também, sabe o que eu gosto? Aquele sonzinho da onda batendo. Muito bonito. Acho belíssimo. E vocês? Quais são os sons que vocês gostam? Vocês estão falando alguma coisa aí, professora Kedma? Ou estão tudo paradinho ainda? Eu acho que eles estão prestando bem atenção e curtindo essa paisagem aí, viu? Mas Carlos citou aqui a praia e o pôr do sol. Então são as paisagens... Tá comigo, hein, Carlos? Tá comigo, hein? São as paisagens que ele mais gosta. Olha só, outro sentido que eu trouxe aqui para vocês. O paladar. A gente tá vendo essa moça aqui, ó, degustando, acho que é uma bolacha. E a gente está vendo o quê? A boca em ação. Mas não é só a boca, porque a boca é esse caminho de entrada. Mas a boca não é só feita pelo lábio que está aqui fora não, tá? A nossa língua. A língua é que é responsável por a gente sentir esses gostos, essas sensações que, ó, só aquela comidinha que você mais gosta. Eu tô falando a parte agora que a professora Kedma gosta. Aquela comidinha, sabe? Aquela comidinha que você gosta. Qual é a sua comida preferida, professora Kedma? Eu acho Difícil, que comer né? é um dos maiores prazeres da vida, tá? Mas eu gosto muito de comer massa. Massa não tem... Massa e carne. Minha comida preferida, eu acho que quase todo mundo sabe, é coxinha. Então... Impossível não pensar em coxinha e lembrar da professora Sinara, que realmente é uma das comidas que ela mais gosta. Coxinha e café. Tendo coxinha e café, sou seu best, sou seu melhor amigo. Aqui, ó. Quer conquistar a professora Sinara? Compre uma coxinha para ela e um bom café. Não tem erro. Não Vão tem por erro. mim.
Não tem. E bom que é uma comida barata, né, professora? Barata e boa. Né? Barata e boa. E boa, bem feitinha, feitinha ali na hora. Eita, que delícia. Gostaria, inclusive, de estar aqui assistindo a aula da professora Sinara, comendo uma coxinha e tomando um café. Será que a produção consegue isso para mim? A gente pode ver ali com a produção, né? Se eles conseguem. Será, já que minha temos gente? uma professora convidada Poxa, aqui, né? gente, lembrando que hoje eu estou como convidada do 4º ano. É então, será que eu não verdade. mereceria uma coxinha Eu com concordo, café? eu concordo. Eu concordo. E pulando depois do paladar, o outro sentido que é muito utilizado é o sentido da visão, que nós conseguimos enxergar através dos olhos. Os olhos conseguem captar essas imagens e passar para o nosso cérebro, e lá ele faz toda essa transformação da imagem e a gente, junto com os outros sentidos, conseguimos captar o que aquela paisagem tem a oferecer. E isso é muito individual de cada um, gente. Nem todo mundo sente o mesmo prazer de estar numa praia, de estar num campo. Tem gente que gosta de estar, sabe aonde? É em casa. Tem gente que gosta de estar no parquinho. Tem gente que gosta de estar na escola. Gosto individual de cada um. Tá certo? Então, esse aqui eu já passei e vamos aqui para essa parte daqui, ó. Embora, para aqueles que a observam, a paisagem representa o momento presente, ela se modifica no tempo e carrega em si a materialização dessa paisagem temporal. Menina, eu falei difícil agora, não foi? Mas olha só o que ele está querendo falar aqui. Quando a gente fala essa informação aqui muito bonita, embora para quem observe a paisagem, ele está falando o quê? Quem está observando a paisagem representa aquele momento do ali e do agora. Mas a paisagem, ela vai se modificando com o tempo. Ela não vai ficar paradinha daquela forma que você está na sua cabeça, não. Por exemplo, eu posso ir na praia hoje, mas se eu for nessa mesma praia daqui a uns 2 anos, pode ser que um banco de areia tenha mudado de lugar, pode ser que uma parte da margem da praia tenha mudado um pouco, pode ser que os animais que estejam ali estejam ou não presentes. Isso significa que o local vai mudar por interferência humana ou por interferência natural. Isso pode variar, mas aquela sensação que eu tinha naquele momento pode permanecer ou pode mudar, vai depender de como eu chegar lá nessa paisagem, tá certo? E falando em transformações em paisagens, eu trouxe aqui uma transformação bem legal para vocês observarem, que essa daqui é a cidade do Rio de Janeiro. E olha só como o mesmo local vai se modificando e os prédios vão evoluindo, vão se tornando uma cidade grande como a gente conhece, ó. Começou com uma casinha, foi se criando uma vila, a vila teve problemas de incêndio, mas foram se criando mais construções, outras capelas, aí se foram começando a criar prédios comerciais, viadutos, cortando a cidade. Mas tudo começou, olha, com uma casinha bem pequenininha. Se você observar, essa nossa imagem aqui do Rio, ela começa no ano de 1580 e vai até o ano de 2002. Observa um ponto físico, único para olhar. Observa aqui essa casinha e daí vai observando como ela fica bem interessante, essa imagem do Rio. Estão vendo como foi uma evolução dessa paisagem, que é bem interessante? Atrás a gente conseguia ver os montes no começo, mas como chegando na cidade, transformando, aumentando a quantidade de pessoas que moravam lá, aumentando a quantidade de necessidade das pessoas de terem outros acessos à escola, à saúde, aí precisava de uma farmácia, aí depois precisava de uma galeria, aí foi aumentando, e os prédios foram só crescendo, porque essa é a tendência das cidades, de crescer. Então, a maneira como a nossa sociedade interage com os elementos que são da sua volta ali, daquela paisagem, as diversas formas de trabalho e as técnicas de que representam um determinado período, todos esses aspectos modificam a paisagem.
Como assim as técnicas, professora? Quando eu estou falando, antigamente as pessoas só conseguiam construir casinhas pequenas, como a gente viu ali no começo. Mas elas foram evoluindo e foram aprendendo como foram construindo aqueles prédios maiores, enormes, que a gente vê hoje. Então, ó, com o tempo, gradativamente, aquela paisagem foi se modificando e foram se aumentando os prédios, foram se aumentando as casas, foram se aumentando as lojas, para a gente ver essa transformação que a gente está vendo aqui agora. Olha só, essa imagem aqui, a primeira, que é de 1520, e olha só o tamanho, aqui ó, da capelinha que está aqui. E essa capelinha foi evoluindo, essa praia foi evoluindo, que aqui a gente só estava conseguindo ver os montes e aquela área verde, com os pássaros voando. E olha só como ela chegou no ano de 2002. A gente pode observar a quantidade de coisas que tem aqui nessa cidade. Já viu esse videozinho, professora Kedma, da evolução da cidade do Rio de Janeiro? Não. Bem interessante essas paisagens, né, sendo modificadas. Engraçado, né? Como às vezes a gente não percebe durante o tempo como essas paisagens elas são modificadas. Mas quando a gente para comparar, inclusive aqui tem até um grande espaço de tempo, né? Isso. Mas se a gente, por exemplo, fosse fazer uma comparação entre 2002 com 2022, por exemplo, a gente já conseguiria identificar outras mudanças de paisagem. Quando a gente está inserido nela, a gente não percebe muito essas diferenças. Quando a gente para enxergar de fora, é que a gente consegue notar, né? É verdade, como professora aí, Kedma. né? Vê que diferença. É uma diferença incrível. gritante. Aqui a gente pode observar. E os nossos estudantes falaram alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Carlos, como sempre, respondendo, e ele está com a gente, hein? Ele disse que gosta de bolo, coxinha Boa. E carne. É dos Olha, nossos, hein? arrasou. Arrasou A coxinha muito. e o café sempre, ó. Coxinha e café, ó. Olha só. A nossa cidade também a gente teve essas mudanças que a professora Kedma falou, tá? E a gente vai fazer um mergulho na nossa cidade e ver essas mudanças estruturais que a gente teve na nossa cidade. Muitas coisas que eram de antigamente continuam de agora, porque aqui a gente valoriza muito a nossa cultura e preserva nesses prédios que acabam se transformando em patrimônios culturais e históricos. Um deles, que vocês estão vendo aqui, ó, essa foto é bem antiga, tá? Mercado Público de São José. Pense no lugar que eu gosto de ir. Pense, é o Mercado Público de São José. Aquela área ali do mercado, pra mim, é maravilhoso. Pense como é bom. Maravilhoso. Estou vendo ali a minha produção também, ó. Tá gostando, ó, daquilo que eu tô mostrando, né? Então, esse mercado público, ele se iniciou a obra em 1872 e foi inaugurado em 1875. Foram 3 anos do início ao fim da obra, tá certo? E olha como ele é lindo, gente. A gente está vendo a imagem lá de cima, bonitinho, hoje colorido. Ao redor a gente está vendo vários prédiozinhos. Esse mercado já passou por várias reformas e hoje está em pleno funcionamento para todos nós aqui recifenses. E olha só, essa foto aqui, Portão Monumental e Observatório Astronômico. Ih, será que vocês conhecem aqui? Conhece aqui, professora Kedma? É familiar? Nunca subi. Nunca subi. Nunca Mas sabe o que é? subi. Sabe o que é? Conhece? Torre Malakoff? Torre Malakoff, muito bem, professora Kedma. Esperta, tô esperta. Mas ligada. nunca subi, gostaria de ter a oportunidade, mas não Muito tive. bonito, muito bonita. A Torre Malakoff, ela foi inaugurada em 1853 e ela foi criada para ser um portão de entrada da Marinha. E como a gente sabe, as coisas foram se modificando com o tempo. E hoje, esse espaço aqui, belíssimo, que a gente está vendo aqui, ó, que tem um reloginho aqui em cima a gente está vendo essa torre alta, elevada. Por que ele era um observatório, professora Sinara? Porque, por incrível que pareça, como eu falei para vocês, antigamente a Torre Malakoff era um dos prédios altos que existia naquele espaço. Antigamente as pessoas não conseguiam criar esses prédios altos assim como a gente vê hoje, tá? E ele foi modificado, embaixo foi reestruturado,
fizeram algumas reformas e hoje a Torre Malakoff, ela virou um espaço cultural no ano de 2000 para atender também uma necessidade da nossa cidade. Muito bonito, vale a visita, às vezes tem shows culturais lá, vai dar uma conferidinha lá que você vai gostar. E olha só, e essa daqui? Casa de Detenção do Recife. Casa de detenção é hoje que a gente conhece como os presídios também, que as pessoas ficam lá detidas para cumprir alguma pena que tem com a justiça. Essa daqui foi a nossa casa de detenção que foi criada na época ali no centro do Recife, justamente para essas pessoas. Só que como a gente vê as modificações da nossa cidade, a nossa cidade sempre voltada para a área cultural, transformou essa casa de detenção aqui, tá? Em 1855, ela foi inaugurada dessa forminha que vocês estão vendo aí. Mas ela passou por reformas e em 1976 ele foi completamente reinaugurado com outra ideia. Ele não era mais casa de detenção, ele virou a Casa da Cultura, que é o que a gente conhece hoje. Sim, sim, inclusive muito bonito. Tem uma parte da estrutura que ela está preservada, tá? Não se tem acesso a ela mais, mas está preservadinho, com as grades, com a estruturazinha, a madeira, tá tudo lá. É bem interessante. Quem tiver a oportunidade de ir à Casa da Cultura, não perca tempo. Vale o passeio, não vale? Demais, demais. E vale. olha só, as paisagens, como a gente já comentou aqui, não são idênticas para todo mundo, tá? Já que essa percepção que a gente tem do lugar varia de acordo com a pessoa, como eu coloquei aqui, com o observador. Como eu posso dizer, eu posso achar uma praia belíssima, mas a professora Kedma, que eu também vou achar difícil que ela ache a praia bonita, não pode gostar. Ih, não gostei dessa praia não. Varia de um gosto para o outro, varia de gosto pessoal de uma pessoa para outra. E olha só que imagem interessante que eu trago aqui para vocês. Vocês sabem que eu gosto de fazer essas viagens no mundo, né? Olha só, conhece essa imagem aqui, professora Kedma? Já viu? Deixa eu botar aqui o replay. Já viu? Já vi, inclusive, eu como professora de matemática já dei até algumas aulas sobre essa estrutura aí. Sobre essa estrutura, Sim. né? As pessoas não têm noção do tamanho dessa estrutura, acham que pirâmide é uma coisa pequena. Mas, gente, quando você olha para essa tela, qual é a sensação que passa para vocês? Será que é um ambiente normal que a gente está vendo? A gente pode observar que ali no fundo só tem areia. Onde essas pirâmides estão construídas de um lado e de outro, só tem areia. E aí? Vocês iriam querer conhecer um lugar desse? Meu sonho de consumo. Ir para esse país visitar essas pirâmides. Meu sonho de consumo. Mas vocês iriam gostar de conhecer? Será? Você iria gostar de conhecer, professora Kedma? Será que você gosta de praia, gosta de campo? Eu gosto de praia, eu gosto de campo. Eu não sei se eu tenho tanta curiosidade de conhecer essas pirâmides. Eu prefiro estudá-las em matemática mesmo. Então, como a gente diz aqui, varia o gosto de uma pessoa para outra, né? Mas e aqui, professora Kedma? Você iria gostar? Aí é literalmente a minha praia. Literalmente. Olha só que imagem belíssima. Gostaria mesmo. Não é? Tem tudo que a professora Kedma gosta. Tem mato e tem praia. Vê que sonho, minha gente. Eu acho que eu vou fazer uma campanha para eu conseguir viajar para um lugar como esse. Ah, vai estar certo, professora Kedma. Essas paisagens, gente, elas variam entre as paisagens naturais e as paisagens culturais, que eu falei ali, mostrei ali para vocês, que são as pirâmides. Por que tem essa variação? Olha só. Observe essa imagem aqui. Você acha que ela é uma paisagem natural, que vem da natureza, ou acha que é uma paisagem cultural, que tem mais a ver com a área da cultura? O que você acha, professora Kedma? Vamos dar essa colher de chá para eles. Eu acho que é paisagem cultural, né, gente? Quando Isso. a gente fala de paisagem natural, a gente já remete aos elementos da natureza, né? Isso Como aí mesmo. tem uma construção humana. Como essa daqui que a gente está vendo, com esse riozinho aqui, né? Que ele Isso. já remete à natureza e eu posso caracterizar ela já como uma paisagem natural. E tem essa daqui. E essa daqui tem rio também. Ali, ó.
mas pelas construções fica fácil, hein? Pelas construções fica fácil. Aí a gente remete também a uma paisagem cultural, gente. E já estão dizendo que eu terminou meu tempo. Olha só que absurdo. E se a gente ficasse até o meio-dia, professora? Ah, eu ia gostar. Não. Eu já fiquei sabendo aqui que a gente não vai conseguir. Não chegou ainda esse momento, quarto ano. É verdade. Então, a próxima aula que a gente for falar sobre paisagens, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre paisagens naturais e paisagens culturais. Mas basicamente é isso que a professora Kedma falou, tá? Natural, natureza, cultural tem a ver com a cultura que o homem modificou ali naquele espaço. Então, se liga na nossa próxima aula de geografia que a gente vai falar sobre isso. Eu já queria agradecer a professora Kedma pela participação. Muito obrigada, professora Kedma. Eu quem agradeço a oportunidade, né? O acolhimento, inclusive, como eu já repeti na aula de matemática, eu espero ter mais oportunidades para a gente trocar bastante conhecimento, tanto com a professora Sinara quanto com você do quinto ano. Então, meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo grande e até a próxima.